Olá ouvintes, estou aqui para agradecer sua visita neste vídeo. Caso tenha gostado e quiser colaborar, temos a plataforma Apoia-se, e também aulas no preço de um sanduíche. Fique agora com o RECT. Uma pergunta que não quer calar. Lutero era de fato um nominalista, como muitas vezes é acusado de ser pelos partidários do catolicismo romano ou dos críticos, propriamente dito, ao protestantismo, sem a necessidade de ser católico? Essa é uma pergunta muito interessante, porque aqui no Brasil você tem figuras muito famosas, né, como o padre Paulo Ricardo ou o saudoso Olavo de Carvalho, que fazia essa acusação a respeito de Lutero, dizendo que Lutero era nominalista, e o nominalismo per se, claro que veio já no seio da Igreja Católica com Guilherme de Ockham, seria culpado pelo advento do kantismo e, por assim dizer, da modernidade, fazendo uma abrangência nesse tipo de argumento muito exagerado do ponto de vista de um declive escorregadio. Mas, claro, de uma vertente histórica, né? Mas o que dizer sobre Lutero propriamente dito? O primeiro ponto a se considerar, pessoal, é que, de acordo com as crenças de Lutero, ele rejeitava a doutrina católica da transubstanciação. Tem até vários vídeos, na verdade, cortes, né, das falas do Olavo, onde ele menciona isso. Lutero negava a doutrina da transubstanciação, que afirma que durante a missa o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Então, é comum para a visão católica se valer de uma interpretação ou literal, ou alegórica, ou moral, ou anagógica. Tá? Isso é comum dentro da tradição cristã católica. E, evidentemente, eles não estão errados nisso. Algumas coisas você tem que partir do pressuposto da literalidade, outras de uma visão mais aplicativa à moral, e outras ao mistério. Ok, não tem problema nenhum nisso. O problema é como você aplica essas coisas ao texto, se denegrindo a exegese, né, dessa literalidade da transubstanciação. É isso que Lutero questionava. Tá? Bom, aí eu digo assim, uma das principais ideias de Lutero sobre a Eucaristia eram as seguintes. Ele rejeitava o sacrifício da missa, nesses termos, tá? Afirmando que a morte de Cristo na cruz foi o único sacrifício, na verdade, a Bíblia diz isso, o Novo Testamento diz isso, Paulo diz isso, Cristo morreu, o livro de Hebreus diz isso, Cristo morreu uma só vez, o único sacrifício necessário para a salvação. Então, dizer sacrifício da missa em que sentido, né? A missa é, na verdade, um dom gratuito de Deus, não uma obra humana, e, portanto, a missa é um celebrar da redenção, do sacrifício que trouxe redenção. Outra coisa que Lutero dizia, ele enfatizou a presença real de Cristo na ceia, mas porque isso está descrito no Novo Testamento de fato, Cristo está presente, onde tiver dois ou mais, estará ali o Senhor junto. Só que Lutero rejeitava as explicações escolásticas de como isso acontece. E daí ele insistia que esse acontecimento era um mistério. Então, Lutero nega a transubstanciação, mas admite a consubstanciação. Portanto, meus amigos, em resumo, o Lutero ele buscou reformar a compreensão e praticar a Eucaristia com base na ênfase bíblica, cristocêntrica, removendo o que ele via como excessos doutrinais que foram se colando, né, àquela ideia cerimonial da Santa Ceia que era relativa ao primeiro século. Então ele quis fazer limpar todo o aspecto supersticioso dessa celebração. Mas aí fica a pergunta, o Lutero fez isso porque ele era um nominalista, ou dizer que ele era um nominalista seria uma forma de forçar a barra, até de modo anacrônico, dizendo que Lutero, portanto, é culpado do que veio a posteriori como até uma apostasia, né, referente aí a visões pautadas no agnosticismo. Cito aqui de novo o Kant, que de fato tem aí alguma relação com o nominalismo, bem posteriormente, claro. Bom, o ponto aqui é o seguinte, o Lutero, de fato, ele foi educado na tradição nominalista, que era dominante, justamente porque era dominante na época dele, certo? Ali nas universidades alemãs. Há similaridades entre algumas ideias de Lutero e temas que a gente pode dizer que são comuns ao nominalismo, como a ênfase na vontade e poder de Deus, que é uma questão que, para mim, tem que ser muito bem repensada. Tá? Eu vou até citar aqui daqui a pouco aquele falso dilema de Euthyphron, que pode nos levar a conceber
Deus como um ser arbitrário, que não é o caso. E o Lutero também concentrava mais no indivíduo do que nos universais abstratos. Só que até aí, isso não significa nominalismo, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer uma diferença entre realismo platônico, realismo moderado, que é aristotélico, porque Aristóteles também dava ênfase mais ao indivíduo, certo? Do que aos universais. Quem é que não sabe disso, né? Ele faz uma crítica seminal a Platão justamente por esse motivo. E o conceitualismo, que é diferente do nominalismo, que está presente, por exemplo, na visão de Pedro Abelardo. Tá? A gente vai citar isso daqui a pouco. Mas, bom, conceitualismo é diferente do nominalismo, poxa vida. Né? Então, será que Lutero poderia ser colocado como nominalismo pura e simplesmente, até no sentido radical, como muitas vezes esse pessoal quer nos fazer crer? Bom, o fato é que Lutero nunca se identificou explicitamente com o nominalismo, nos termos até do radicalismo dessa vertente filosófica. Tá? Ah, é nominalismo, tá, mas em que sentido ele se apegou a essa escola filosófica? Porque a preocupação de Lutero era puramente teológica, não era filosófica. Lutero não tinha tanto apreço assim à questão filosófica. Ele era crítico do aristotelismo. Tem toda uma história que a gente precisa verificar sem cair aí numa má interpretação do pensamento do autor. Ele era, antes de tudo, um teólogo bíblico, com foco na reforma da doutrina e na prática da igreja. Era um retorno aos escritos do Novo Testamento, ponto. O que ele estava querendo era retornar ao Novo Testamento. Portanto, pessoal, rotular as ideias de Lutero como puramente nominalistas, fazer isso, sinceramente, cara, a gente corre o risco de obscurecer os elementos únicos e consideremos aqui até originais do pensamento dele, porque apesar dessa originalidade, como eu disse, era a tentativa de um retorno. Assim como no renascentismo havia a tentativa de se retornar ao pensamento clássico dos gregos, assim também Lutero, o protestantismo em geral, vamos dizer assim, tinha o desejo de retornar aos originais, mas não ao classicismo grego, e sim aos originais bíblicos. Inclusive, considerando os originais em hebraico, não os originais propriamente dito, mas as cópias mais antigas, né, dos manuscritos bíblicos. Daí o porquê alguns argumentarem que forçar Lutero em qualquer molde filosófico rígido, seja nominalismo ou qualquer outro, faz pouca justiça à natureza multifacetada e criativa das ideias dele. Tá? Lutero errou muito, principalmente na questão judaica. Lutero, meu Deus, ele cagou tudo quando ele tentou falar da questão judaica, não entendeu nada. Né? Tentou embutir ali uma visão muito tacanha a respeito dos judeus, o que a posteriori seus escritos foram usados justamente para perseguir os judeus. Então, claro que ele errou pontualmente nisso, em tantas outras coisas. Mas ainda assim, estamos falando de um indivíduo que tem muitas camadas que não pode ser reduzido ao nominalismo, cara. Não dá, não tem como. Podemos dizer sim, há influências nominalistas no pensamento de Lutero. Mas podemos dizer com certeza, há descontinuidades em relação a essa filosofia nominalista. Eu já vou explicar por quê. Talvez seja até mais preciso, né, dizer que o Lutero ele trabalhou dentro de um contexto intelectual nominalista. Era o contexto da época dele, vocês conseguem entender esse ponto? É um contexto da época do cara. Só que ele adaptou e modificou essas ideias de maneira importante à luz da reforma teológica. Porque a teologia, per se, ela não é nominalista. Quando Deus fala a respeito de criação, quando a Bíblia, né, fala de criação, queda e redenção, ela já está admitindo o universal aí, humanidade. Você acha que Lutero era contra a universal humanidade, por acaso? Claro que não, pô. Isso é absurdo isso. Então, rotulá-lo puramente como nominalismo é muito reducionista. Mas fica aqui também a questão de a gente explicar o que é o nominalismo para não ficar coisa muito distante do esclarecimento. Né? O nominalismo, pessoal, é uma visão filosófica que ele surgiu ali na Baixa Idade Média. Isso é frequentemente associado, como todo mundo sabe, ao Guilherme de Ockham, que dizia, ou pelo menos tendia a essa visão, mais empirista até. Ele tinha um foco no indivíduo, ou então, portanto, a gente pode dizer, um foco nos particulares, ao invés de conceitos universais abstratos. Até aí, é uma coisa que poderia se encaixar com o aristotelismo em resposta ao platonismo, certo? Até aí tudo bem. Só que os nominalistas, eles argumentavam que apenas os indivíduos particulares têm realidade objetiva. Então, mas não existe realidade nenhuma nos universais, então a espécie humana, ou a natureza humana não existe,
Isso é puro nominalismo. Tá? Isso não existe. Qual é a diferença, então, do homem para com um animal? É apenas a diferença de um indivíduo para com outro? Se você tem um homem, então, com uma paralisia cerebral que não corresponde mais às ações cotidianas de um ser humano, ele poderia ser considerado ao animal? Isso é um problema sério quando o nominalista atribui aos universais apenas, ou ao conceito, né, propriamente dito, apenas um flatum vocis. Tá? Bom, palavras ao vento e tudo mais. Outro ponto que o nominalismo meio que admitia era uma desconfiança em relação à razão humana e sua capacidade de provar verdades metafísicas por meio da lógica e especulação racional. Então aqui você já tem um link com o kantismo posterior. Kant também trabalha com a ideia de desconfiança, apesar dele ser um pensador iluminista. Como bom iluminista, ele parte também do pressuposto da desconfiança à razão humana, para formular sua doutrina em crítica à metafísica, como um conhecimento possível. Metafísica não no sentido epistemológico, que é uma crítica que depois se faz ao kantismo, né? Mas em crítica à ontologia e à teologia, mais precisamente. Também o nominalismo afirmava o primado da vontade divina sobre a intelectualidade. Aí é um ponto complicado. Né? Deus age primeiramente por vontade ou pela razão? Mas Deus faz ilação lógica, porque Deus já é ato puro. Então, essas coisas parece até que não faz muito sentido quando a gente quer alocar a Deus como ato puro à luz da divisão de vontade e intelecto. Ora, vontade, intelecto e Deus são coisas, podemos pensar aqui, simultâneas, porque ele é ato, não é potência. Né? Bom, a questão é que muitos pensadores católicos, eles viam essas ideias nominalistas, apesar do Guilherme de Ockham ser católico, né, como profundamente problemática para a visão cristã, porque, primeiro, elas solapavam a capacidade da razão humana, dada por Deus, de discernir verdades metafísicas sobre a natureza de Deus, da alma, da ética. Né? O nominalismo, ele vai devorando aos poucos todos esses elementos, porque são consequências, tá? As ideias têm consequências. E, no fundo, então como é que você justifica o bom, o bem, o belo, o verdadeiro? Como que você justifica essas coisas à luz do nominalismo, já que não há universais? O nominalismo, sem dúvida nenhuma. Os católicos que criticam o nominalismo, embora o nominalismo tenha nascido, né, na apreensão de um católico, os que criticam estão certos em dizer que o nominalismo é extremamente problemático. Aliás, pessoal, vamos fazer aqui um adendo, né, à história do nominalismo em ordem cronológica para entender a questão. Como eu já disse, eu tenho um vídeo sobre os universais de uma forma panorâmica para explicar melhor esse ponto. Mas é importante deixar isso claro, né, que o nominalismo ele surgiu no seio da Igreja Católica, não foi o protestante que inventou o nominalismo, para quem não sabe. Tá? Se você pega, por exemplo, o Rochelano, ou entenda-se Rosselino, de Copenhague, que viveu ali no século XI, ele foi um dos primeiros nominalistas. Aí você tem depois o Pedro Abelardo, que, como eu disse, não foi nominalista, ele foi um conceitualista, que é um pensador muito honesto, bem interessante, do ponto de vista dele. Aí você tem o Tomás de Aquino, que foi defensor do realismo moderado na disputa dos universais. Você tem o Duns Scott, que adotou uma posição, vamos colocar assim, a grosso modo, intermediária entre o realismo e o nominalismo. E finalmente você tem aí sim o Guilherme de Ockham, que viveu entre 1385 e 1347. Ele levou o nominalismo à forma mais radical, digamos assim, às últimas consequências. Tá? Aí o que acontece? Então, o nominalismo pré-existia ao Guilherme de Ockham, porque ele aparece, não com esse nome, não com essa denominação, né, nominalismo, mas ele já aparece nas disputas de Abelardo contra Guilherme de Champeaux, que era realista radical, e Rosselino, o Rochelan, que era alguém voltado aí ao pensamento especificamente nominalista. Como eu disse, mesmo que não tivesse essa denominação. E ao radicalizar o nominalismo no século XIV, o Ockham ele respondeu às correntes realistas anteriores predominantes, que eram, de certo modo, mais radicais. Apesar de, eu não sei até que ponto o Guilherme de Ockham considerou as ideias do Pedro Abelardo, que eram muito melhores que as dele, inclusive. O Ockham, ele, portanto, não foi o pioneiro do nominalismo, só que ele aperfeiçoou e deu proeminência máxima ao nominalismo. Na verdade, assim, ele aperfeiçoou no sentido de radicalizar as ideias. Então, do século XIV em diante, houve uma tendência maior ao nominalismo. Por isso que o Lutero nasceu quando o nominalismo tinha o seu auge ali pós Guilherme de Ockham. Então,
essa configuração, consideremos aqui, das universidades da época, é muito importante saber. Né? Agora vamos voltar ali um pouquinho para o Rosselino. Ele foi uma espécie de pioneiro, como já vimos, do nominalismo na filosofia medieval. E aí ele tinha algumas ideias centrais que a gente já logo percebe de cara que são nominalistas. Por exemplo, a não existência real dos universais, que seriam apenas nomes. Consideremos aí o termo flatus vocis. Depois, apenas os indivíduos particulares existiriam concretamente. Então, o particular existe, o universal não. Depois, os universais seriam apenas construções mentais ou nomes para se referir de modo geral aos indivíduos de uma mesma classe. E aí você tem a negação de qualquer realidade objetiva ou independência ontológica aos universais. Então, os universais, eles não existem por si. Aí entra aqueles termos em latim que caracterizam isso de modo bem específico. Você tem o ante rem, o post rem, o in re e puros nomes. Tá? O ante rem significa antes das coisas sensíveis, ou seja, os universais têm uma existência em si e por si. Aqui entra, por exemplo, a doutrina dos arquétipos platônicos. Post rem, os universais, eles configuram como conceitos abstratos na mente. Tá? E o in re são, consideremos coisas sensíveis como suas conotações ontológicas. Ou seja, isso aqui cai no realismo moderado de Tomás de Aquino, que é uma ideia muito boa, porque ele vai dizer assim, os universais existem ante rem, porque existem na mente de Deus, no sentido platônico, só que é na mente de Deus, in re, como forma das coisas, ou seja, nas próprias coisas sensíveis, e post rem, como conceito mental. Então, consideremos aqui que há a admissão do conceitualismo, há a admissão do realismo, e há a admissão do realismo arquetípico na mente de Deus. Tá? Basicamente seria isso. Mas de qualquer maneira, a questão aqui é a seguinte. O nominalismo ele dificulta fazer afirmações definitivas sobre verdades universais, já que o foco passa a ser dos particulares. E se o foco fica só nos particulares, então, em que sentido podemos falar de universais? Outra, ao enfatizar a vontade de Deus, os nominalistas apresentam um Deus arbitrário e irracional ao invés de um Deus logos. Isso aí é uma questão muito problemática, porque é aquela coisa, né? Deus, vontade e intelecto agem de forma simultânea. Deus não precisa fazer ilação, pelo amor de Deus. Sendo redundante aqui. Mas, ao mesmo tempo, se Deus age por vontade, aquela ação é razão já. Já é logos, de certo modo. Já é sabedoria pura a sua atividade. E, bom, agora quando você fala do homem, o homem sofre uma queda, né? Tem a criação, queda, redenção. E essa queda se refere ao quê? Se refere ao intelecto e à vontade. Ou se refere só à vontade? Na vertente protestante, vai se enfatizar uma queda total do homem, tanto da vontade quanto do intelecto. Não implicando dizer que essas coisas não possam ser resgatadas em certo nível, tá? Em certo nível, sim. O intelecto pode ser resgatado. Mas aí, nossa, isso é uma questão tão complexa que você tem que partir do pressuposto da escolástica católica, mas verificando todo o debate que já existe no centro dos padres, do pensamento dos padres, tá? Porque eles não concordam entre si, e conceber também a tradição protestante do âmbito filosófico. Então, cara, é muita coisa para estudar, né? Mas a grande questão aqui posta é: o nominalismo enfraquece o conceito de natureza humana comum, focando apenas nos indivíduos. E isso, desculpa, nem católico nem protestante admitiria. Qual protestante vai negar a natureza humana? Tudo bem, você deve ter algum que possa fazer isso mais compromissado com o pós-modernismo. Mas você também tem católicos que podem dizer-se nominalistas, óbvio, também, né? Sempre tem essas exceções aí, católicos e protestantes. Mas você acha que Lutero negava o conceito de natureza humana? Por favor, há a possibilidade de pensar uma hipótese dessa, porque se ele está negando a natureza humana, ele está negando os princípios basilares da fé cristã e da teologia, que é a queda, que é a criação, que é a redenção.
Pô, a redenção para a humanidade, a redenção não é para o cachorrinho. É claro, toda a criação passa por um processo de redenção à luz dessa hierarquia que há nas espécies, já que o homem está não é só o topo da cadeia alimentar, é o topo da criação, no sentido de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. De qualquer maneira, do ponto de vista católico tradicional, o nominalismo ele introduz um elemento de ceticismo, de instabilidade e de potencial irracionalidade na compreensão cristã a respeito de Deus, do mundo e do ser humano. Justamente as questões metafísicas que o kantismo coloca em xeque. Daí o nominalismo, de certo modo, solapa as bases filosóficas do sistema, principalmente escolástico tomista. E aí, façamos aqui uma comparação com a filosofia posterior do próprio Kant, que tinha uma herança pietista, e portanto uma herança pietista se diz também herança protestante. E a gente pode fazer ou traçar, né, uma linha de influência do nominalismo medieval para alguns aspectos, não todos, tá? Mas alguns aspectos fundamentais da filosofia do Kant. Embora com muitos elos, podemos dizer assim, né, elos e evoluções no meio do caminho. Então, como eu disse, o Kant ele traz muitas novidades no seu sistema filosófico. Mas podemos conceber aqui, olha, ele critica o conhecimento racional puro? Critica. Então, bom, a mesma coisa que os nominalistas faziam, porque eles foram céticos sobre a capacidade da razão pura especulativa provar verdades metafísicas. E o Kant, ele também negou que nós podemos chegar à verdade segura sobre Deus, alma, liberdade, certo? Um mundo, por meio da razão teórica. Por isso que ele faz a divisão entre fenômeno e numênico, certo? O fenômeno é o que aparece, o numênico é o que está fora e que nós não temos como alcançar. Porque, no fundo, na revolução copernicana kantiana, é o sujeito que determina os objetos, ou é o sujeito que determina o que está fora dele. É o sujeito que dá ordem, pelo seu aparato cognitivo, digamos assim, aquilo que ele apreende de fora. Mas o que ele vê é o fenômeno, não necessariamente a coisa mesma, tá? Segundo Kant. Outro ponto é a ênfase no sujeito individual. Os nominalistas, a gente já viu que eles enfatizaram o primado dos particulares individuais na determinação do conhecimento. Muito mais o indivíduo do que os universais. E no Kant, o sujeito cognoscente individual e suas estruturas inatas, né, como eu coloquei aqui como ferramental cognitivo, mas melhor ainda, essas estruturas inatas de entendimento ganham destaque central, já que estamos aqui falando da revolução, entre aspas, copernicana, onde não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito determina o objeto. Daí a questão da prioridade da vontade / liberdade, que é uma ênfase do nominalismo, ou seja, na vontade divina sobre o intelecto, e que tem, podemos até pensar aqui, um paralelo na ênfase de Kant sobre a primazia da razão prática, moralidade, liberdade, sobre a razão teórica. Tá? Obviamente que tanto Kant quanto o nominalista cristão da Baixa Idade Média não estariam pensando nos termos da modernidade, certo? Eles estariam, ou no caso, claro, dos medievais, e não do Kant, que foi bem depois, na modernidade do Kant. Eles estariam pensando não nos termos da modernidade, né? Mas nos termos até de alguns imperativos. Kant, por exemplo, fala de imperativos categóricos. Só que ainda assim é aquilo. A metafísica da razão prática sobrepõe-se à razão teórica. Ponto. Então, isso tem um paralelo com a ideia nominalista de vontade divina sobre a intelectualidade propriamente dita. E aí, claro, o foco no mundo fenomênico. Se podemos conhecer com segurança apenas o mundo dos particulares individuais, então a ênfase cai sobre o mundo como nos aparece, fenômeno, não necessariamente como é em essência, numênico. E é evidente que o Kant radicaliza essa ideia, certo? Tentando até fazer um paralelo ou uma síntese entre racionalismo e empirismo. Sabemos que o Guilherme de Ockham era um padre, um pensador cristão mais empirista. É importante notar que vários outros fatores e tradições também influenciaram Kant. Não foi só o nominalismo. Então a gente não pode cair nessa visão. A mesma coisa que aconteceu com Lutero. A gente não pode achar que o Kant é só um produto do nominalismo. Só que, admitimos,
há ecos e desenvolvimentos de muitas intuições nominalistas fundamentais nessa tal revolução copernicana kantiana. A gente pode até dizer que o nominalismo foi parte do, entre aspas, zeitgeist, que preparou o cenário para essa visão mais crítica, as críticas tanto da razão prática quanto da razão, aliás, razão pura e depois razão prática, do kantismo, na sua metafísica, ou na sua crítica à metafísica tradicional. Outro ponto que a gente tem que ver também é o seguinte: será que a gente pode dizer que, segundo o nominalismo, não existem espécies, mas existem indivíduos das espécies, e nesse caso só há indivíduo? É isso que a gente entendeu até agora do nominalismo, certo? A ênfase no indivíduo e não na espécie, porque está se negando os universais arquetípicos, tá, do platonismo. Então, o nominalismo ele radicaliza a existência das espécies, ou entendemos aqui dos universais, afirmando que, estritamente falando, só existem indivíduos particulares, beleza? Muitos nominalistas moderados, porém, e aí é que está o ponto, né? Quando a gente fala de nominalismo, aí você já tem muitas nuances. Porque às vezes você está chamando um cara de nominalista e ele, na verdade, é um conceitualista. E às vezes você pode confundir nominalismo moderado com nominalismo radical. Aí fica a pergunta, mas Pedro Abelardo, que fala do conceitualismo, ele era um nominalista moderado? Para alguns, sim. Para outros, ele não. Ele era um realista moderado. Mas com ênfase diferente do realismo moderado do Tomás de Aquino, né? O fato é que o nominalismo moderado reconhecia que poderíamos ainda assim usar termos gerais e linguagem de espécie como uma maneira útil de organizar os indivíduos em grupos por similaridades e dar nomes a essas semelhanças. Isso daqui tem a ver, evidentemente, com aquela questão da filosofia da linguagem. Se você parte do nome das coisas apenas, isso já está em Platão, certo? Ou você parte da natureza dessas coisas. Bom, o nominalista pode admitir, portanto, já dado a própria prescrição do conceito nominalismo, de que há uma certa convenção no nome. Então você tem o convencionalismo, ou aqueles que admitem o nome por natureza. E aí nós temos um ponto importante, hein? Por favor, pessoal, não confundam conceitualismo com convencionalismo. Há uma clara distinção entre essas coisas, tá? Porque um não implica necessariamente no outro. Por exemplo, o conceitualismo ele é representado ali, como eu já disse, pelo Pedro Abelardo, na Idade Média, e ele defende que os universais existiam como conceitos na mente, certo? Ok. Isso significa, em outros termos, que ele não tem uma existência separada da realidade, mas uma construção mental abstrata que permitem agrupar entidades particulares com características comuns. Claro, você pode pensar o Pedro Abelardo como alguém que está muito próximo do realismo. Como eu já disse, alguns podem até alocá-lo como um realista, já que ele admite as formas nas coisas, a palavra está nas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que isso é um encontro da mente com o objetivo, com o objeto. Só que o convencionalismo, por exemplo, vamos citar aqui uma figura do século XX, que é o Wittgenstein, era um convencionalista. Estou falando, claro, do segundo Wittgenstein. Ele vê os universais, os conceitos em gerais, como produtos de convenção linguística, aquela velha temática que já aparece em Platão, do nome das coisas. Se o nome das coisas é pura convenção ou é natural a aquela mesma coisa. Tá? Então você vê a diferença entre convencionalismo e conceitualismo muito claro na temática platônica. Então, para o convencionalista, são palavras que usamos por acordo mútuo, porque é uma convenção, para nos referir a certos aspectos da realidade. Isso é diferente, portanto, do conceitualismo. Enquanto o conceitualismo localizava os universais na mente, o convencionalismo nos localiza na linguagem ou jogos de linguagem, se a gente apela aqui ao segundo Wittgenstein. Um conceitualista ele pode muito bem achar que existem, de fato, conceitos universais na mente, independente de como as palavras que as designam surgiram. Já um convencionalista pode negar a existência mental desses conceitos, tomando os termos linguísticos como convenções. E se são convenções, de certo modo, são arbitrárias. Se você pega o Nietzsche, em toda a crítica que o Nietzsche faz à ideia de consciência, à ideia de moral, bom, no fundo, ele está ancorado
no nominalismo, está seguindo na esteira de Guilherme de Ockham, de certo modo. Tá? Tem que se admitir o nominalismo para você falar, não existem os universais. Agora eu fico cá com os meus botões. Quantas igrejas protestantes, já que os católicos acusam demais os protestantes a respeito de nominalismo, quantas igrejas protestantes hoje ensinam o nominalismo? Se eu disser que 0,00000000001 é muito, praticamente nenhuma igreja evangélica ensina, ou protestante, como queira, ensina nominalismo, cara. É um negócio assim que... Aí você acusar o Lutero de nominalista, porque ele estava dentro de um mundo que a tendência era nominalista, é bem complicado. Porque aí, como eu disse, a gente está falando do Lutero no sentido teológico ou no sentido filosófico. Por isso, caros gafanhotos, apesar de relacionadas essas duas visões aí, convencionalismo e conceitualismo, elas são distintas. Uma não implica necessariamente na outra. Se você quiser admitir que Lutero tinha alguma tendência nominalista, porque ele era conceitualista e não convencionalista, então você tem que dizer também que Pedro Abelardo era, digamos assim, um convencionalista, quando ele se vê, na verdade, como conceitualista, são coisas diferentes. Dito isto, pode-se dizer que o convencionalismo do Wittgenstein tem uma aproximação com o nominalismo, embora até mesmo, né, entre a convenção desse filósofo moderno ou contemporâneo, digamos, em relação ao nominalismo, já tem as suas diferenças também, certo? O nominalismo tradicional ele nega a existência real dos universais, afirmando que existem apenas os particulares. Isso aí a gente já entendeu. Os nomes ou termos gerais seriam apenas sons de voz, flatus vozes. Convenções linguísticas, aí entra o convencionalismo, sem nenhum fundamento na realidade. Puro e completo empirismo. Já o convencionalismo do Wittgenstein, ele talvez a gente possa considerar aqui que não seja tão extremo assim. Apesar do Wittgenstein, eu particularmente entendo ele como um acognóstico nesses termos. Mas o fato é que ele não nega necessariamente que possam existir similaridades entre objetos particulares. Porque de fato isso existe. Tá? E aí quando eu estou falando aqui em conceito de espécie, né? Por que a gente fala de espécie humana? Porque existem similares nessa espécie humana. Até se a gente parte para o pressuposto biológico, a gente sabe que existe o código genético que define o que é a espécie humana, o que é a espécie canina, o que é a espécie, enfim, felina e por aí vai. Porém, a gente pode dizer aqui que o convencionalismo, mais propriamente desse autor que eu estou usando como exemplo, Wittgenstein, considera que a maneira como agrupamos e rotulamos essas similaridades por meio de conceitos gerais seria, né, uma construção linguística, a ideia da filosofia da linguagem, portanto, não tendo uma contraparte mental ou platônica verdadeira. E daí vem toda aquela querela sobre realismo, por exemplo, realismo matemático versus nominalismo. Será que a matemática ela é uma linguagem humana ou ela é uma realidade intrínseca? Isso é bem complicado de se dizer, porque tem problemas dos dois lados. Se você dizer que a matemática é a linguagem realista do universo e o universo é puramente matemático, então, desculpa, você tende ao determinismo forte, nesse caso, até mesmo a um fatalismo. E aí você compra essa ideia fatalista da matemática, admitindo um realismo numérico nesses termos. Agora, se você se coloca como nominalista e diz que a matemática é somente linguagem humana, você também tem um problema aí, porque ela perde, pelo menos em grande parte, a sua validade. Então as duas coisas são problemáticas, né? Eu tendo a pensar que a matemática é uma linguagem humana no sentido de que os signos são humanos, mas não implicando dizer que eu admita aqui o nominalismo de modo algum. Até porque se a gente parte do pressuposto platônico do número ideia, que não necessariamente é o arquétipo ideia, a coisa ganha outra amplitude, porque a gente não se prende a pensar o número como coisa, no sentido de que o número seja uma coisa em si, similar ao que é, por exemplo, tem status ontológico, digamos assim, né? É por isso que eu posso dizer, de certo modo a matemática tem uma linguagem humana, é óbvia, mas ao mesmo tempo ela tem o status de uma coisa que existe e inexiste ao mesmo tempo, uma coisa mais parecida com a fenomenologia do Husserl. Daí podemos resumir que o convencionalismo incorpora um aspecto do nominalismo, no caso do convencionalismo contemporâneo, principalmente em relação aos conceitos gerais universais, até mesmo fica difícil para o Wittgenstein achar o fundamento para a ética, isso aí mata completamente a filosofia dele, né? Mas não chega ao extremo nominalista do Guilherme de Ockham de negar geneticamente qualquer similaridade no mundo, sendo possível, portanto, perceber aí uma sutil, digamos assim, distinção.
ontologicamente, o que realmente tem existência concreta são apenas os indivíduos particulares. Será que isso seria problema para Aristóteles? Porque Aristóteles está dizendo, de certo modo, algo semelhante. Tá? Não, de novo, né, Aristóteles é um realista ainda, mas moderado. Mas o Aristóteles diria, bom, ok, o Aristóteles admite a substância, mas diz que a substância está nos particulares, não nos universais. Por exemplo, não existe uma espécie humana real universal que compartilhamos em comum segundo o nominalismo, tá? Não segundo Aristóteles. Existem apenas indivíduos humanos particulares que nós classificamos sob o rótulo de humanos, por terem certas semelhanças observáveis de forma, comportamento, racionalidade, por aí vai. Essa, gente, é uma diferença crucial com o realismo platônico tradicional, que afirma que os universais, como humanidade, como é que ele falava mesmo, cavalidade, circularidade, têm uma existência objetiva real, para além dos particulares. Isso aqui é o realismo radical do platonismo. Apesar de ser bem confuso isso também, porque alguns dizem que Platão é mais idealista do que propriamente realista, mas para mim não há dúvidas no realismo platônico. Isso aí até coloco de lado aqui. Platão era realista. Então, para resumir a visão nominalista, veja bem, não existe espécie em sentido ontológico forte. Existe apenas indivíduos que nós podemos classificar por semelhanças em espécie em sentido nominal. Platão diria, a cavalidade existe e é muito mais real do que o cavalo. Mas, para o nominalista, é o oposto. O que é mais real é o particular, não o universal. Então, o ser reside nos átomos particulares e individuais, não nas formais abstratas universais. Claro que falar aqui de átomo pode ser um pouco confuso, porque, no fundo, Aristóteles questionava um pouco isso. Lembremos que a querela dos universais é bem posterior a Platão e Aristóteles, mas Platão e Aristóteles sempre estão antecipando inúmeros debates que se tornaram mais famosos posteriores a eles. Mas se a gente quisesse alocar Aristóteles aqui no debate nominalismo e realismo, poderíamos dizer que Aristóteles estava dentro de uma perspectiva, repito, realista moderada. Porque Aristóteles questionava Platão justamente na questão dos universais. Ele faz uma crítica, eu posso colocar aqui, seminal à doutrina platônica das formas e ideias relativos à metafísica do próprio Platão. Porque ao contrário do discípulo de Sócrates, o Aristóteles ele dizia que as formas ou essências universais não têm uma existência separada, transcendente, mas são imanentes aos próprios indivíduos. Aí em que termos, né? Porque, por exemplo, você tem uma visão aqui do Giovanni Reale, quando vai falar de Aristóteles, que ele admite, por exemplo, a separação da alma e do corpo na morte. E, portanto, a alma, ela não é apenas a alma nos termos monistas, tá? Quer dizer, o intelecto ativo, ele não representaria apenas um nous geral que faz com que percamos a individualidade após a morte. Então, você pode pensar Aristóteles nos dois sentidos. E a interpretação do Giovanni Reale que Aristóteles poderia entender, sim, a alma como sobrevivente à morte. Esses termos. Mas o fato aqui é o seguinte: a ideia humanidade, ela existe encarnada no indivíduo, como se dá o exemplo concernente a Sócrates, né? Sócrates tem humanidade porque a humanidade é encarnada em Sócrates. Ou então a substância, que é o sujeito é a substância, propriamente dito, né? Tem humanidade, mas a humanidade como universal só aparece no particular. Mas isso não deixou de fazer a humanidade existir, tá? Portanto, Aristóteles busca um caminho, podemos dizer aqui, que é intermediário. As formas universais têm realidade ontológica objetiva, mas essa realidade se dá nas próprias coisas, como princípio metafísico que as constitui enquanto são isso que são, certo? Eu não sei se vocês conseguem conceber a importância da querela dos universais para qualquer tipo de debate que você faça na sociedade, cara. Qualquer coisa. Assim, desde políticas elementares, concernentes à economia, até a questões relativas ao comportamento humano. Por exemplo, o que está muito em voga se discutir por aí, a questão da identidade racial, étnica, cultural e também a identidade sexual, como a questão da teoria de gênero. Tudo isso está envolto com esse debate aqui da querela dos universais. Então, se você não conhece isso,
Você não conhece nada a respeito do debate histórico. E você está igual cego no tiroteio. Tá? Portanto, um realismo moderado é a melhor justificativa para você ir contra essas ideias fluidas demais, se é que você me entende, dessas visões pós-modernas, que são, no fundo, desconstrucionistas, que estão arraigadas na perspectiva estruturalista, na perspectiva construtivista e por aí vai. O fato é, Aristóteles está dizendo, você pode admitir o universal, podemos até concebê-lo formalmente, mas o fato é que ontologicamente ele está encarnado no particular. Por isso que a gente pode dizer que o Aristóteles está criticando aqui tanto o radicalismo platônico, quanto uma ênfase exclusiva nominalista nos indivíduos, certo? Ainda que o nominalismo tenha ganhado forma muito posterior a Aristóteles. Por isso que Aristóteles é um grande filósofo, porque ele responde coisas que só foram questionadas com mais firmeza e mais ênfase no futuro. Então o cara é foda, né? Para responder anacronicamente aí os seus críticos, tem que ser um puta filósofo, né? Bom, a questão é que a controvérsia sobre o estatuto ontológico dos universais, ela, como vocês já perceberam, perpassa diversas fases da história da filosofia, e esse debate entre nominalismo e realismo, ele, pasmem vocês, né, ele persiste até hoje, e infelizmente não é esclarecido para aqueles que se envolvem com a casca do debate público e não conhecem o conteúdo das ideias ou a herança das ideias, e ficam só naquela coisinha, sabe, das pequenas impressões, né? Das pequenas impressões, das pequenas intuições, sem conhecer as grandes intuições que, de tão vastas que são, se tornaram incompreensíveis para as gerações atuais. Daí eu digo assim, a posição de Aristóteles sobre os universais, ela é rotulada como, já mencionei várias vezes aqui, né? Realismo moderado, mas você poderia, de certo modo, encaixar aqui um conceitualismo moderado no estilo Pedro Abelardo? Talvez, tá? Tem algumas diferenças? Tem. Mas essas diferenças são mais de ênfase do que propriamente de gênero. Eu vou tentar explicar isso aqui. O Aristóteles, ele busca sintetizar, podemos dizer assim, um termo médio conciliador entre o realismo platônico extremo, que está falando ali das formas universais, que estão separadas na matéria, no mundo inteligível, transcendente, o mundo hiperurânio, e aquele tal nominalismo, de novo, né, que é posterior a ele, onde não existem universais reais, apenas particulares e individuais. Especulações que poderiam ter aparecido de algum modo na antiguidade, já muito antes até de Guilherme de Ockham. Daí, em relação aos realistas, o Aristóteles concorda que os universais têm realidade objetiva. Por exemplo, a forma de humanidade não é mera ficção mental ou nome, mas é algo que realmente faz Sócrates ser o que ele é. Beleza? Sócrates é humano, porque ele encarna a humanidade. Então, a humanidade é um conceito objetivo, mas é objetivo em termos formais e não ontológicos, pelo menos no sentido dos particulares. Agora, quanto aos nominalistas, se fôssemos observar aqui uma visão de Aristóteles à luz de Guilherme de Ockham, se isso pudesse acontecer, ele concordaria que esses universais não subsistem em separado no mundo inteligível à parte, porque ele está criticando Platão, mas sempre encarnados na matéria, nas substâncias individuais particulares. No entanto, há a possibilidade de você pensar uma interpretação Aristóteles, onde a alma não morre quando morre o corpo. Então, a síntese é essa. O Aristóteles busca conciliar o que é possível conciliar, separando as posições radicais que são desequilibradas à luz dos exageros dos extremos. Tá? Como sempre, Aristóteles buscando o caminho do meio, mas claro, buscando o caminho do meio não no sentido apoético, como se o caminho do meio sempre fosse o melhor dos dois mundos, ou dito uma terceira via. Não é bem assim, mas é que à luz de dois extremos viciosos. Então, Aristóteles identifica um vício no platonismo e consegue já conceber um vício numa oposição ao platonismo, sem cair nessa oposição, mas sim no aspecto equilibrado entre esses dois supostos vícios. Tá? E aí eu pergunto, será que Lutero ele não se encaixaria melhor na posição de um realismo moderado também? Porque apesar de ser crítico do aristotelismo, e de fato ele era crítico àquelas posições muito rígidas que não pensavam Aristóteles, mas que papagaiavam Aristóteles, sem dúvida nenhuma. A esses ele era muito crítico. Por que eu estou dizendo isso?
Me parece muito, cara, muito absurdo que o Lutero negasse a realidade, por exemplo, da natureza humana. Porra, se o Lutero nega essa realidade, ele está negando a doutrina, repito aqui, que não é facultativa a respeito da criação, que é a da redenção. Esse é um elemento fundamental para a teologia cristã. E tem que se admitir o universal para você falar, então, dessa teologia. Portanto, rotular Lutero simplesmente como um nominalista, como esse pessoal faz aí de forma tão gratuita, que eles literalmente dizem que Lutero é o próprio Satã, né? É muito problemático e é, de certo modo, um exagero, talvez, podemos até colocar como um exagero anacrônico, porque a compreensão da realidade, ela contém elementos que apontam mais ao realismo. Vamos colocar assim, talvez o Lutero se encaixasse mais com uma posição parecida com o conceitualismo do que com o nominalismo. E se quiser falar nominalismo, em que termos? Um nominalismo moderado, pela admissão de que a metafísica ela é problemática à luz da especulação filosófica, talvez Lutero aceitasse isso, porque ele estava partindo do pressuposto da teologia revelada, não da teologia natural. Ele é crítico da teologia natural, ok? Ele é crítico da escolástica, ok? Mas ele está negando o universal, a humanidade? Não, não está. Então ele não pode ser nominalista nos termos do radicalismo, certo? De uma visão que nasce em Guilherme de Ockham. Daí, ao enfatizar doutrinas fundamentais como criação, que é da redenção, o Lutero claramente pressupõe que há verdades universais sobre a natureza e condição humana que transcende os indivíduos. Se assim não fosse, ele não poderia falar dessas doutrinas. A ideia bíblica de que ser humano foi originalmente criado, bom, à imagem de Deus, mas caiu em pecado e necessita de redenção, cara, é óbvio, implica em reconhecer o universal humano, no mínimo. Esse universal humano que tem qualidades essenciais estáveis e que não é apenas uma coleção de indivíduos desconexos e que não pode ser confundido com animais. Com qualquer... Claro, a gente pode pressupor que o homem é um animal racional. Acho que não teria problema nesse sentido. Mas é óbvio que a ideia espécie, que essa concepção, em termos formais e objetivos, podemos admiti-la, sem problema nenhum. Além disso, como teólogo bíblico, Lutero ele dava grande importância a categorias, conceitos e atributos universais como santidade, amor. Quer dizer, você acha que Lutero questionava, por exemplo, todos esses valores absolutos da teologia revelada? Óbvio que não, pô, pelo amor de Deus. Portanto, seria muito problemático afirmar que seu pensamento era puramente nominalista nos termos do nominalismo radical, até no sentido de negar esses universais. E não era isso, ponto. Por isso, quando a gente se volta a Aristóteles, como bem explica, né, o Giovanni Reale quando vai falar do Aristóteles, ele vai ser enfático em dizer, apesar do Reale ser bem crítico ao Lutero, como a gente já sabe, né, mas em relação a Aristóteles ele diz, olha, você pode separar o pensamento de Aristóteles do realismo da seguinte forma. Você tem um sentido lógico e você tem um sentido ontológico, ok? O sentido lógico fala que os universais existem na mente, no pensamento, na linguagem, como conceitos que permitem classificar e fazer declarações gerais sobre grupos de particulares semelhantes. Aí Tomás de Aquino dirá que os universais existem também objetivamente na mente de Deus. Agora, no sentido ontológico, apenas os objetos individuais particulares têm existência concreta na realidade extramental. Então, os universais só existem na medida em que são expressos nesses particulares. Daí essa combinação lógico-ontológico na concepção dos universais antecipa até essas querelas posteriores aí. Você tem, por exemplo, a formulação da fenomenologia do Edmund de Husserl, que é um bom exemplo disso, porque o Husserl sugere que os universais têm uma existência à medida que o concebemos. Nós só o concebemos porque eles demonstram essa existência, de algum modo, embora não tenham existência independente para além da nossa consciência. Então, dado o fato que a consciência é um fluir para fora, segundo a fenomenologia. Então a gente poderia dizer que os universais existem e inexistem. Como se dá isso? Bom, se dá no fato de que, do ponto de vista da formalidade, eles são entes objetivos, mas não como os entes particulares, no sentido ontológico. Portanto, vemos que a genial síntese realizada por Aristóteles, buscando uma via média entre o platonismo e um antagônico, que seria o nominalismo posterior,
ainda gerava essas tensões, mas que não era a negação própria do realismo, estrito sensu. Porque Aristóteles não pode jamais, né, ser confundido com o nominalista. Até, sei lá, talvez a gente pudesse pensar, né, na questão dessas realidades que existem e inexistem, dizendo, bom, são realidades lógica/ontológicas, enquanto há de fato realidades perenes não, né? Mas materiais puramente no sentido de que se estamos falando aqui de ontológico como mundo material, então são puramente ontológicos. Mas quando se está se falando dessas realidades que existem e inexistem, elas não são puramente conceitos flatus vocis, não são invenções, por isso que elas existem. Então, de algum ponto de vista potencial, elas são ontológicas. Talvez a gente até pudesse pensar nesses termos, potencialmente ontológicas, mas ainda assim formais, que se manifestam efetivamente, ontologicamente falando, nos particulares. Talvez essa fosse assim, a posição mais certa do Aristóteles. E aí você tem a posição de nada mais, nada menos que o Pedro Lombardo, né? Ou melhor, Abelardo. Ele sustentava a perspectiva conciliadora entre o realismo extremo e o nominalismo. E aí já tratando com a querela propriamente dita, porque o Pedro Abelardo está ali já no período de contestação, no período da grande querela dos universais. Então ele está admitindo justamente uma coisa meio parecida com o que veio a ser colocado ali na fenomenologia do Husserl. Existem conceitos dados universais na mente humana. Só que esses universais eles não possuem uma existência real em sentido substancial, separado, como acontece no realismo platônico, daqueles arquétipos. Ao mesmo tempo, eles não são meros sons, no sentido de flatus vocis, já se colocando contra o nominalismo. Há uma estrutura formal e uma estrutura ontológica. A estrutura ontológica, até como diz se não me engano, o Xavier Zubiri fala isso, não? Que você tem uma estrutura ontológica, mas uma estrutura ontológica só pode existir à luz de uma estrutura lógica, certo? Uma estrutura lógica que funcione. Como é que eu posso imaginar, por exemplo, sei lá, vamos imaginar um animal mítico aqui, o centauro. Você pode imaginar um centauro? Pode, do ponto de vista imaginativo, mas existe uma lógica formal que dê subsídio a uma estrutura anatômica do centauro? Provavelmente não. Não é racionalmente possível essa estrutura anatômica. Então existe uma estrutura formal e uma estrutura ontológica. Tá? Por isso que a perspectiva do Tomás de Aquino sobre os universais ela é considerada como também um realismo moderado. Claro, ele está seguindo a proximidade com a visão original de Aristóteles, mas o Aquino vai dizer o seguinte, que os universais eles subsistem realmente nas próprias coisas singulares, igual Aristóteles, e eles possuem fundamento ontológico real. Eles não são meras construções da mente, no sentido até de invenções da mente, ou até no sentido kantiano. Apesar que, mesmo que você admitisse o sentido apenas kantiano, dessa estrutura inata da mente, você teria que perguntar, tá, mas quem deu essa estrutura inata foi uma inteligência superior, né, digamos assim, como especula o próprio Kant, apesar que no sentido agnóstico e não como prova da existência de Deus. O fato é que a diferença crucial entre Abelardo, que põe mais ênfase sobre o caráter mental conceitual dos universais, e Tomás de Aquino, que vincula mais fortemente a realidade extramental, é justamente no sentido do que eles consideram mais importante na análise. Tá? A ênfase de cada um é que traça essa diferença, mas ao mesmo tempo você pode achar muitas concordâncias entre eles, porque ambos buscaram, de certo modo ali, conciliar realismo e nominalismo, seguindo o espírito geral ali do aristotelismo. Bom, e por fim fica a questão, né? Lutero foi ou não foi nominalista? Então vamos fazer um resumo de tudo para chegar a alguma conclusão aqui. Ó. Primeiro, os universais, como a gente já viu, são conceitos ou propriedades que são comuns a todos os seres de uma mesma espécie ou categoria. O nominalista vai questionar a ideia de espécie. Fato é que os universais são frequentemente contrastados com os particulares, que são características ou propriedades únicas para cada indivíduo, por isso cada indivíduo é único. Daí a ideia de identidade. Tá? A identidade tem a ver com a espécie, mas tem a ver também com o indivíduo da espécie. Os universais, a gente poderia até dizer aqui, fazer uma diferença entre universal natural e mental. Isso é questionável, mas alguns filósofos pensam dessa forma. Então, se você fala de universal natural, você está se referindo àqueles que existem independentemente da mente humana. Eles são frequentemente associados a propriedades físicas, biológicas, a cor do
do cabelo, da pele, enfim, a característica que muitos vão colocar, inclusive, como acidental, como Guilherme Champeau dirá que há uma acidentalidade aí. Na verdade, da filosofia aristotélica, você pode retirar essa ideia de acidentalidade, mas na admissão da substância, tá? Que é diferente de Guilherme Champeau, que era mais um realismo radical. E também você pode pensar em universais no sentido mental, que já é uma questão, de novo, pautada em Pedro Abelardo. Ele está falando, na verdade, de um reconhecimento. Mas eles são frequentemente associados a conceitos abstratos, como justiça ou beleza. Então, justiça e beleza não é algo inventado pelo homem, mas é algo reconhecido. A existência dos universais é, por assim dizer, um tema inevitável, principalmente para a pós-modernidade, tá? Que tende ao nominalismo. Os pontos mais relevantes, então, a ser considerados são os seguintes: a natureza dos universais, a relação entre os universais e particulares e a importância dos universais. Então, da natureza dos universais, fica a pergunta: o que eles são? Eles existem independente da mente humana ou não? É a questão do Porfírio, né, que levanta essa grande querela lá na Antiguidade. Outra coisa, a relação entre universais e particulares. Como os universais se relacionam com os particulares? Eles são instanciados pelos particulares ou são simplesmente conceitos abstratos? Fica a pergunta. E também a importância dos universais. Por que os universais são importantes? Eles desempenham algum papel na realidade ou são simplesmente produtos da mente humana? Então você percebe que a questão é muito complexa e que você não pode comprar gato por lebre e achar que não, isso tudo já está resolvido. Bom, é óbvio que o nominalismo é extremamente problemático e a posição de um realismo moderado é muito mais adequada. Mas isso não implica que, filosoficamente falando, as coisas não tenham questões a se verificar, reflexão a se fazer. De novo, são problemas filosóficos seríssimos. Daí você tem as posições que já foram bem alocadas aqui no meu podcast. Tem a questão do realismo, do nominalismo, do conceitualismo. E, inclusive falando dessa diferença de universais naturais e mentais, você pode dizer que há um aspecto ontológico e formal, tá? Não necessariamente mental, de novo, no sentido de invenção humana, não. Mas de uma questão que tem a ver com descritividade e normatividade, a questão do ser e do dever ser. Por exemplo, quando a gente fala do ser, da descritividade, a gente está falando de universais naturais, como a cor vermelha, a forma redonda, o triângulo, a gravidade, a vida, etc, etc, etc. A própria natureza humana. Mas aí, natureza humana, muitos colocam em xeque, principalmente no nominalismo. Já os universais mentais, você pode falar no sentido de dever ser, como o aspecto da justiça, da bondade, mas tem um lastro evidente com o ontológico, né, relativo, por exemplo, à beleza. Ora, eu sei claramente distinguir uma pessoa bela e uma pessoa que não é tão bela assim, certo? A questão da verdade. Então tudo isso tem a ver com o fundamento da estética, com o fundamento da ética, com o fundamento da economia e com o fundamento da lógica. Tá? Isso tem a ver, de novo, com os universais também. Agora, a posição de Lutero sobre os universais, ela é complexa porque o Lutero não está pensando no sentido filosófico, ele está pensando no sentido teológico. Quando alguém chega para mim e fala a questão de justificação pela fé de Lutero é já uma prova do seu nominalismo. Eu falo, mas você enlouqueceu de vez, porque quem fala de justificação da fé é o apóstolo Paulo, não é Lutero. Lutero só está repetindo o que está escrito na Bíblia. Pô. Aí você vai dizer para mim o quê? Que o apóstolo Paulo é um nominalista, cara? Puta merda, né? Isso é ridículo. Então, assim, em alguns textos, o Lutero ele parece defender uma posição nominalista. No entanto, em outros textos, o Lutero parece defender uma posição mais realista, argumentando que os universais existem independentemente da mente humana. Por exemplo, em seu tratado da liberdade cristã, o Lutero afirma que a justiça é uma coisa real e não mera palavra. Vou repetir isso aqui. Lutero está afirmando, aquele que o pessoal chama de nominalista, ele está afirmando que a justiça é uma coisa real, porque ele está simplesmente seguindo a Bíblia. E a Bíblia já dá justificativa para falar deste dever ser da justiça como algo real. Ponto. A posição de Lutero sobre os universais, portanto, ela pode ser entendida no contexto mais da sua teologia, porque ele não é um pensador filosófico, ele é um teólogo. Lutero acredita que a salvação é uma obra da graça de Deus, porque ele está seguindo, de novo, a Bíblia. Ele está seguindo principalmente a doutrina teológica paulina. Ponto. O homem é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso quem diz é Paulo, não é Lutero. Ele só está repetindo isso. Daí o que acontece? Essa visão teológica levou Lutero a pensar que os universais só têm significado na relação com Deus. Certo? Por isso que podemos dizer, ele dizia, bom, a justiça é algo que existe, mas em relação com Deus. Porque só Deus sabe o que é de fato uma justiça real. No entanto, Lutero também acreditava que os universais naturais, como, se a gente quiser colocar dessa forma, né? Como, por exemplo, a cor vermelha, a forma redonda, existem independentemente da mente humana.
E daí ele dizia que esses universais são necessários para compreender a realidade criada por Deus. Então, a gente percebe que a posição do Lutero sobre os universais é complexa e não pode ser facilmente categorizada como nominalismo, porque o Lutero tendia, se baseando na teologia bíblica, profundamente voltada aos textos bíblicos, ao que os autores bíblicos do Novo Testamento quiseram dizer, fazendo exegese do que eles disseram, ele se volta de novo para o realismo. É uma coisa óbvia, cara. Então é possível que ele tenha defendido uma posição intermediária. É possível, ou alguma coisa próxima do conceitualismo, ou alguma coisa próxima do realismo moderado, mas não pautado em Aristóteles, e sim pautado na Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que há diferença entre o homem e uma formiga, certo? E Lutero, obviamente, admitia a diferença entre o homem e uma formiga. Essa posição, portanto, é a mais coerente, se a gente quiser entender o que o teólogo pensava, porque enfatiza a importância de Deus na centralidade do seu pensamento, já que ele era um teólogo e não um filósofo, certo? Não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo que Lutero disse, pelo amor de Deus, mas eu só quero deixar pontuado aqui que é injusto você dizer que Lutero, por exemplo, é como deixa implícito o padre Paulo Ricardo, que Lutero é culpado da ideologia de gênero. Puta merda, bicho. Pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais honestos intelectualmente aí. Lutero está se voltando à Bíblia, pô. Ele não está abrindo espaço para o kantismo, que é uma coisa totalmente posterior. Né? Por fim, a melhor forma de conceber Lutero é como um realista bíblico, não um realista no sentido aristotélico, nem no sentido platônico, muito menos, mas no sentido de que toda a realidade, como a existência da ética, da estética, da moral, de tudo, está relativa à grandeza de Deus e, portanto, o fundamento de todas essas coisas é Deus e, logo, ele é um realista no sentido bíblico e não um nominalista, relativista, no sentido voltado a um espantalho da interpretação que se fazem dele, que seria um grande absurdo. Então, com isso, eu finalizo esse áudio, deixando espaço para que você leia o Lutero antes de sair por aí, demonizando ele, como fazem esse pessoal da Contra-Reforma. Mas Lutero não disse que considerava Ockham como seu ilustre mestre? Sim, de fato, mas aqui temos que considerar a simpatia de Lutero por Ockham, em via de este desafiar os ditames acadêmicos do catolicismo romano, o que no contexto de Lutero era bem-vindo. O próprio Lutero, porém, criticou Ockham e a escolástica em geral, como foi dito neste podcast, ele o fez de modo exagerado. Note que a questão do ser e do dever ser está intimamente ligada à querela dos universais, donde o realismo diz que o dever ser é descritivo e o nominalismo, por outro lado, atesta que tal é uma arbitrariedade divina ou convenção humana no trato dos homens. Neste caso, do conceitualismo de Abelardo, como escape, não se dirá mero post-rem depois da coisa, mas in re, a saber, universais nas coisas. No entanto, repercutindo questões da antiguidade como o dilema de Eutífron, um diálogo platônico, em que se pergunta se as coisas são boas porque Deus diz que são boas, ou porque são boas em si mesmas, dirá o nominalista, são boas, porque Deus diz que são boas. E é daqui que Lutero se esquiva do que enfim admitimos como falso dilema, a posteriori, entre realismo e nominalismo, pois que não apenas do nominalismo, mas do realismo aporético, visto que na Bíblia, como aparece no livro de Hebreus, Deus não nega a si mesmo e logo, sua onipotência, ênfase dos nominalistas, não pode ser isolada de sua natureza que é amor, como afirma João Evangelista em suas epístolas. Não é que Deus tem amor, ele é esta realidade. Daí, considerando contextos sociais diferentes, não é só o relativismo que tem um mal subjacente, mas também o absolutismo, pelo que, na verdade, um fermenta o outro se falsificando mutuamente. Não que não haja uma verdade, mas que ela compõe relações metafísicas inalcançáveis, tornando o racionalismo, por vezes, verborágico. E disto não se deriva a admissão de Deus como causa única, mas como causa primeira e causa soteriológica. Eis que o determinismo deixa de ser fatalismo e a prisão metafísica dá lugar à douta ignorância. Ainda que no calvinismo o fatalismo parece se ocultar na palavra determinação, lembremos que Lutero discordava de Calvino. Por fim, não é intuito deste podcast Sócrates Filosofia convencer as pessoas sobre questões de fé, seja catolicismo ou evangelicalismo, mas que considerem interpretar o autor à luz da intenção real de seus escritos.